vão ser 60 anos este ano, não é? Portanto, nós vamos pedir-lhe que se recorde de uma coisa que sentiu e pensou há 60 anos. Não vai ser fácil, mas Mas... Pensei nessa ocasião, não é difícil dizer o que senti, será difícil reproduzir, não? Vou tentar, o melhor que puder. Portanto, a porta fecha-se. A porta fecha-se, corre o ferrolho, e o ferrolho, nesse momento, tem o peso do mundo que nos cai em cima. Isso representa a nossa despersonalização completa, quer dizer, deixamos de ser nós. Entramos num local em que pensamos, sabe, logo à presa que é o fim de tudo. Tudo acaba ali. A partir do momento em que eu encontrei o ferrolho certo e ouvi tudo junto com a frase do Lobato, pensei, bem, a partir daqui acho que já nada nos para. O meu nome é António Lourenço de Sousa Lobato. Estive preso na sequência de um acidente de avião na Guiné Portuguesa, durante a guerra na Guiné Portuguesa. Estive preso desde 22 de maio de 63 a 22 de novembro de 1970, na República da Guiné-Conakry. O que faz é exatamente 7 anos e meio. O relato é apenas um dos vários que fez sobre algumas das 2.412 operações em que participou na Guiné. Para muitos, este homem nascido na Guiné Portuguesa... Desculpa, começa o relato, estavas a ficar já sem ar. Ok. E se puderes marcar mais o 2.412? Ok, tá bem. Muito bem. O relato é apenas um dos vários que Nós iniciámos este projeto há sensivelmente 8 meses, talvez um bocadinho mais. Não estivemos a trabalhar nele inicialmente de forma exclusiva, mas, digamos, de forma mais intensa, estivemos a trabalhar nos últimos 3 meses. Os guiões não ficaram à primeira, nem à segunda, nem à terceira, não é? Isto foi sendo construído e tivemos que respeitar também o tempo das pessoas, não é? Tendo memória daquilo que escreveu. Já lá vão tantos anos. Nós falámos muitas vezes com o António Lobato, fomos muitas vezes à casa dele. Ele também veio cá. Esta despersonalização, quem sou eu, e a partir do momento em que questiona quem sou eu, nós vamos então explicar quem é. Quem é. E o ponto de partida para a história é este. Temos muitas horas de gravação e por isso são projetos muito longos. O mais difícil foram os primeiros 3, 4 meses, mais ou menos, em que se chega ao limite. E quando eu digo ao limite, no fundo é uma morte. E a pior sensação de todas é isso. Eu tinha tudo. E de repente ficou tudo a zero, não tenho nada. Esta história já andava aqui pelo Observador há muitos anos, porque quando eu era colaborador ainda do Observador, encontrei o livro de memórias do Sargento António Lobato, A Liberdade ou Evasão, num alfarrabista ou numa feira do livro. E comprei o livro, li o livro, achei uma história impressionante e achei que era interessante escrever um artigo para o Observador sobre ele. O artigo acabou por nunca ser escrito, nunca ser publicado, e agora que pensámos em fazer um podcast narrativo, começámos a falar de histórias possíveis e esta história tem tudo. Ou seja, para além da história principal de um homem que está preso durante 7 anos e meio, que foi o prisioneiro de guerra português que mais tempo esteve em cativeiro, e toda essa história de superação e de ele nunca desistir até ao dia em que ele é libertado. Depois há uma história de amor que é fantástica. Casamos em 1962, e em maio de 1973, portanto, passado alguns meses, ele teve um acidente e foi feito prisioneiro. Desde o início eu tinha um pouco essa sensação, esse feeling que havia ali, entre eles havia uma grande história de amor e de facto havia, de um amor impossível à partida e depois a dada altura, vão perceber quando o ouvirem, como ela própria se torna, não querendo avançar muito a história, mas uma espécie de agente secreta para tentar libertá-lo. O maior desafio, pelo menos para mim, não foi chegar às pessoas, não foi fazê-las falar, foi mesmo construir a história.
a forma de escrita é completamente diferente daquilo a que eu estou habituada, não é? Sempre trabalhei para papel ou para site, sempre escrevi para ser lida, não para ser ouvida. E nunca para ser ouvida desta forma, não é? Isto não é uma reportagem, não é uma notícia, é uma série. E depois escrever para outra pessoa narrar, falou-se no nome do Pepe Rapazote muito cedo, quando nós estávamos a começar a escrever, já tínhamos a ideia de que ele era a pessoa que nós queríamos, mas ele ainda não nos tinha dito que sim, que fazia. Ainda assim, eu e o João, logo no início, não usávamos a palavra narrador, era o PP, portanto, brincámos sempre muito com isso, como é que o PP ia ler aquilo. Tenho que trazer e tenho que ter ferramentas, esperemos que tenha, para trazer para aqui e depois poder, do meu baú de ferramentas, poder escolher aquilo que melhor se adapta ao trabalho que vou fazer. E essa é a parte mais difícil. O que te parece? Houve uma parte que, percebendo o que tu estavas a fazer, me soa um bocadinho como estou a ler. Queres que seja mais, não é? Sim. A dizer, não a ler. Pronto. Está bem, então vamos repetir isto. Encontrar o tom é encontrar aquilo que se quer, embora, desde logo, o pedido tivesse sido bastante específico, que era pegar neste texto e ele ser contado como uma história. Ora, o texto está construído, está desenhado como uma história brilhante, épica, maravilhosa, muito bem escrita, em 6 episódios, e, portanto, o trabalho tornou-se um bocadinho mais fácil. Mas, se calhar, se pudesses passar essas camadas, estamos no forno, passaste as outras todas. A música tem um papel mesmo muito importante sempre que aparece, porque até dizem que é uma das emoções que mais facilmente a pessoa se liga, não é? Portanto, quando se vê uma história, o que nos chega e o que nos põe primeiro com algum sentimento é o que estamos a ouvir. E a música é isso. A música eu vejo quase como uma personagem extra da história. Eu acho que este caso foi um bocadinho diferente, porque não era só fazer uma música de abertura para um podcast, era uma coisa um bocadinho mais imersiva, em que a música iria eventualmente depois entrar também dentro da história. E, portanto, desse género tinha feito só para cinema, ou seja, só para a imagem mesmo, mas nesta ideia de levar quase uma imagem para áudio, isso não tinha feito. Portanto, a preocupação foi essa, foi tentar descobrir sons que me transmitissem alguma ansiedade, alguns momentos também de felicidade, outros momentos meio de aventura, meio quase de um combate de guerra, não é? Temos que pensar também muito no som, obviamente, porque o que é que estamos aqui a fazer também é a criar imagens com sons. E quem for ouvir este podcast vai perceber que, mesmo a nível de áudio e de sonorização, que é um produto final muito cuidado, muito sonorizado, precisamente para isso. E nós, ao escrever, temos que estar a imaginar também esse mundo sonoro que depois, numa fase posterior, vai ser criado pelo sonoplasta, não é? O maior desafio, e é a base deste trabalho, é criar cenários auditivos para que nós consigamos transportar quem ouça o nosso podcast para os locais onde os protagonistas da história estão. Conacri acorda em pânico. E às escuras. E acabávamos aqui. A sonorização tem de criar sensações nas pessoas e eu, quando estou a sonorizar, eu tenho de me pôr o máximo possível no lugar de um ouvinte e montar, escutar e pensar, ok, é isto que eu quero, está feito. O grupo enviado para atacar a casa-prisão para cerca de 150 metros antes de chegar ao objetivo. Mas o terreno é descampado. Numa questão de segundos, são surpreendidos por tiros disparados pelos guardas da prisão. Há imensas partes que nós escrevemos, não é? Escrevemos apenas e lemos. Nós tivemos várias sessões de leitura até com a direção para ver se estava tudo bem, se não. Mas quando finalmente aquilo está gravado e está sonorizado, há momentos emocionantes em que eu me arrepio, portanto espero que as pessoas se arrepiem também, porque a ideia é essa. Nós dizemos que são os Podcast Plus e são mais do que um podcast. Aqui a ideia é dar às pessoas histórias que sejam contadas de forma totalmente diferente daquilo a que estamos habituados, serem histórias contadas em vários episódios, para serem ouvidas ao longo destes vários episódios, histórias com muitos detalhes e muitos avanços e recuos, e é uma forma nova
de nós darmos às pessoas uma experiência diferente. Elas não estão a ver uma série na televisão, estão a ouvir uma série e nós queremos usar esse formato para contar histórias portuguesas, histórias em português e que estejam mais próximas de quem as vai ouvir. Era o tempo do rock and roll, do Elvis Presley. Acho que vivemos numa época em que apareceram as plataformas de streaming de áudio, não é? Portanto, começou a ser cada vez mais fácil a pessoa aceder facilmente a um registro de áudio, portanto é normal que este género de conteúdos saia da imagem só e passe para um momento apenas auditivo em que a pessoa pode ir no carro e se calhar durante uma semana, todos os dias na viagem de casa para o trabalho ou vice-versa, consegue ouvir um episódio e realmente é como se estivesse a ver uma série, mas está a ouvir. Acho que é uma coisa muito importante e bonita, na verdade. O PP até disse isto várias vezes quando estivemos a gravar. Podia ser completamente uma história completamente adaptada para a ficção. É incrível, é incrível. Mas essa é uma história para o próximo episódio.